Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, no nosso canal Log News, onde estamos buscando mudar o mindset do setor de transporte rodoviário de carga do Brasil, né? Hoje nós vamos falar sobre a inovação ou as mudanças que causam instabilidade no setor de transporte rodoviário de carga, né? Por que isso? Vou começar com uma historinha. Quando eu fazia consultoria em algumas transportadoras e comprei o meu primeiro computador, né? Comprei um computador de última geração e disse, agora eu vou trabalhar menos, né? E aí, lendo engano, eu comecei a trabalhar mais para poder produzir mais, né? Ou seja, a tecnologia chegou, o equipamento para me trabalhar e eu não parava mais de trabalhar. Ou seja, em vez de pensar que a máquina ia me dar mais espaço de tempo para lazer, ela me puxou muito mais para o trabalho, porque eu consegui render mais e melhorar o meu nível de serviço e as demonstrações para os clientes. Isso fez com que eu gastasse mais tempo no trabalho, ou seja, faz isso. E observando a história do transporte rodoviário de carga, desde quando eu entrei, que é essa história que eu vou contar, eu entrei no setor de transporte rodoviário de carga para fazer uma consultoria em 1988. E naquela época era o setor, naquele ano, eu fui o primeiro DRE de uma transportadora, pelo menos que eu conheço, no estado de Ceará. E esse negócio dava 25%, 26% de lucro. Então era um negócio fabuloso, tinha um monte de empresas, né? Era tudo manual, você passava as tabelas para as filiais via Telex, ou seja, quem é dessa época agora não sabe mais o que é isso, né? E logo em seguida, quando veio o fax, foi uma inovação, aí tinha um catálogo chamado Fax Brasil, então uma empresa que tinha um fax era uma empresa muito moderna, né? E aí, de lá para cá, com a Constituição também de 88, aconteceram algumas mudanças em toda a economia, do ponto de vista a Constituição, a parte de impostos, tudo, né? E aí houve a primeira mudança que pesou no setor do transporte rodoviário de carga, que foi o quê? A criação do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Aí esse e-serviços pegou o transporte, capturou o transporte para dentro desse imposto. E aí tinha um outro imposto, que era o Imposto de Transporte Rodoviário, esse sumiu e entrou o ICMS, né, com serviço interestadual. Nesse primeiro momento, ou seja, o outro era 5%, e esse que entrou ficou 12% interestadual em alguns casos e 17% dentro do Estado. Então, nessa primeira, vamos dizer, essa primeira pancada, né, algumas empresas, alguns empresários, na época eu fazia consultoria em 5 transportadoras ao mesmo tempo, e aconteceu de eu realizar um seminário para esclarecer qual era essa mudança, e na sala eu acho que tinha umas 15, 17 pessoas aqui no sindicato, essas transportadoras, 7 CAS, né, que o nosso amigo Clóvis hoje é o presidente. E aí eu disse, olha, o cálculo agora é assim, calcula tudo mais o ICMS, porque o cliente ia passar a ter crédito do imposto. O outro, o ITR 5%, ninguém tinha crédito. Então o ICMS é débito e crédito. E aí a metade da sala disse, você está errado. Algumas pessoas riram, né? E outra parte colocou e explicou para o cliente, né? Explicou dizendo que não era um imposto a mais, porque ele queria ter crédito, então não ia pesar para o cliente. Mas quem não cobrou, disse que não poderia cobrar, absolveu isso, né? Ou seja, 17%, para dentro do Estado, para fora 12%, vamos dizer, quem tinha 25% de lucro, menos 5%, pagava 5%, ficou com 12%, mas aí está dando mais interestadual, está mesmo os 12%, menos 5%, passou a perder os 7% aí numa pancada de margem. Então os 25%, 27% caiu para 20%. E aí tinha mais de 20% de qualquer negócio de lucro, é um negócio.
Hoje, principalmente, naquela época era bom ainda, era muito bom, né? E não tinha, boa tarde, não tinha tanta gente no mercado, mas estava crescente. Então o setor teve essa primeira pancada, que foi a criação do ICMS. E na mesma Constituição, logo em seguida, né, veio as mudanças do PIS e do COFINS, que um, se eu não me engano, recolhia com 90 dias, o outro com 120 dias. E os dois foram encostados para recolher no mês seguinte. O que aconteceu? Naquela época a gente tinha uma inflação em torno de 20% ao mês, então você levava 120 dias e 160 dias para poder recolher o imposto, você passou a recolher no mês seguinte, então você passou a bancar financeiramente o imposto. Então fechava o mês, pagava o PIS e o COFINS, e aí você passou a ter mais um custo financeiro. Isso aí comeu mais qualquer coisa parecida por causa do juro, né? O dinheiro foi encurtando, pelo menos mais uns 5%, aí caiu para uns 15%. Né? E a maioria não acordou, pensou que era uma coisa normal. Então isso foi, de forma camuflada, foi corroendo as margens do setor do transporte rodoviário de carga. E aí começou algumas empresas a ter dificuldade. E o pessoal não tinha essa visão. E a gente batia em cima e o pessoal teimava e não. Né? Então essa mudança do processo. Então, depois de alguns anos, começou-se a discutir a criação do conhecimento da notificação eletrônica, depois do conhecimento. O pessoal, não, isso não vai chegar, isso vai demorar. De fato, demorou um pouquinho, mas chegou. Né? E aí, essa mudança da parte fiscal deu outra pancada. Aí a maioria das empresas que tinham mais de 2 dígitos de resultado caiu para menos de 2. Uma boa maioria, pelo menos as que eu conheço, caíram, né, naquela mais de 25 que dava, pelo menos as que eu conhecia, caiu para menos de 10. Né? E a efetivação disso fez com que as pessoas começassem a ver, bicho, o negócio não é mais tão interessante, e começaram a brigar para o mercado, tomar cliente, baixar preço, né? E tudo isso foi corroendo o resultado. Isso tudo que eu estou falando são mudanças, né? Mudança na área de impostos, mudança na área de cenários de mercado, né? Então, essa instabilidade, que é cada vez mais constante, né? Uma instabilidade, as empresas do setor de transporte de carga não conseguem ainda visualizar. Muita gente acha que é só abrir e ficar. Não, hoje é uma disputa dia a dia. Né? Então você tem grandes empresas, né, que você, tipo um Olivetti, tipo uma Kodak, que saiu do mercado, grandes empresas, não conseguiram enxergar a mudança do próprio negócio. A Kodak fotografia foi trocada pela máquina digital, depois o celular, ela poderia ter criado o celular para poder ter a fotografia dentro, mas morreu aí. Algumas empresas que se reinventaram, a IBM, né, ou seja, em vez de computadores, passou a atuar na área de serviços de informática, mudou completamente o perfil. A Xerox, né, que é uma copiadora, também mudou o seu perfil, né, para poder continuar no mercado. E o setor de transporte não tem essa cultura. Né? Eu já falei em outras lives sobre a última milha, que é uma coisa que vai crescer mais ainda, né? Ontem mesmo eu recebi outra consulta de empresa que ia trabalhar com a gente na RedLog com a última milha, ou seja, a gente chegar com a carga, a gente distribuir, né? Hoje já tenho alguns clientes de Fortaleza que me entregam ali, a gente vai buscar a carga da empresa dele, faz as entregas, roteiriza e faz todo o serviço, né? E é uma crescente, porque as pessoas estão pensando em enxugar os custos, né? E diversos aplicativos que estão sendo preparados para trabalhar exatamente nessa ponta da entrega. Então, essa equação, que eu chamo essa instabilidade pela inovação, tem ferido bruscamente o setor do transporte rodoviário de carga, porque as pessoas não conseguem perceber isso. E o setor tentou barrar a inovação, botando a regulação do setor, que tinha antes no ônibus, transporte passageiro, hoje é livre. Se você cumprir todas as regras da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, você consegue abrir o empresa de ônibus, bota a linha lá, você
pleiteia a linha, bota a linha, cumpre todas as regras, com garagem, toda a parte técnica, a parte financeira, equipamento, e eles permitem que você opere. Então, como voltar a dar um passo para trás, o transporte de carga passou a ter um regulamento que travasse o mercado. Então, isso foi uma tentativa de alguns grupos para poder fechar o setor, e as empresas menores passariam a ser prestadoras de serviços das maiores, que é um absurdo. Ou seja, um setor abdicar de ter empreendedores. Ou seja, não entraria novas empresas para começar na criatividade, desenvolvendo novos negócios, porque um grupo que quer se manter no mercado, né, um grupo grande de empresas, são valorosos empresários, mas não é desse jeito que se controla o mercado. O mercado não é estatal, o mercado é livre, né, sem plagiar o mercado livre, o negócio do mercado livre. Então, há uma cultura que tem que ser sacudida mais ainda, e o setor tem que perceber que tem que haver essa mudança, né? Além dos enxugamentos de custos que eu já disse, e perceber que a inovação está chegando e ainda não chegou como chegou em outros setores. Então, essa instabilidade, né, que faz parte do cenário, quem trabalha nesse setor, vai ficar cada vez mais evidente. E aí você tem que atuar, escolher seu nicho, 2 ou 3, ou segmentos de negócio, ou mais, ou ser misto, mas não misturar químico com alimentício, escolher e passar a trabalhar naquilo de forma com excelência, né? E ter as opções para o cliente. Você tem que ter a longa distância, você tem que ter a carga fechada, você tem que ter a carga fracionada, você tem que ter a última milha, você tem que ter alguma aplicação que melhore e faça com que o cliente fique com você para operar. Ou seja, você tem que ter uma multiplataforma com todas as possibilidades, e você pegar aquela carga em qualquer ponto dela, na origem, no meio, na ponta, para entregar, fazer a operação da logística do cliente. Então, essa é a máxima do negócio. E não pensar que no Brasil alguém vai dominar o mercado todo sozinho. Nós ainda temos, fala André Vargas, nós ainda temos muitas empresas, esse mercado de transporte de carga ainda vai ser bastante enxuto, né? Ele vai dar uma enxugada ainda grande, né? Quem trabalha com seguro aí, como nosso amigo André, sabe disso. Então, essa parte das exigências hoje, por exemplo, eu estou abrindo uma filial e de repente uma sala, o pessoal quer um projeto de corpo de bombeiro de uma sala. Então, um volume de exigência que não tinha antes é muito grande. Então, ou você cria uma automação nesse controle desse processo e de renovação, é um monte de certidões negativas, ou de alvará, de certidões de liberação, de Anvisa, de tudo isso. Então, tudo isso criou uma burocracia, e essa burocracia ficou um pouco mais cara. Então, a empresa precisa ser mais ágil e perceber essa mudança de ritmo do setor. Então, o setor precisa acordar para isso, né? O nosso modelo de gestão ainda é do século passado, ou seja, o modelo de gestão de transportadora, né? Ainda é do jeito, quando eu ouvi outro dia, é do meu jeito, nem que eu feche a minha empresa, mas eu mando aqui. Eu já ouvi isso, não uma nem duas vezes, né? E aí você vê esse tipo de empresa que está fadada já a ter alguma dificuldade de permanecer no mercado. A gente torce que não, porque uma empresa que fecha, são famílias que sofrem, né? Isso não é uma coisa para se alegrar, né? Mas ainda existe muito isso, né? Da falta da aderência a uma certa humanização da empresa, porque quem trabalha com serviço precisa entender de gente, né? E gente precisa ser muito bem treinada para perceber todo esse cenário de mercado. E a pessoa tem que estar muito ativa e pensando no negócio para dar uma resposta adequada para o negócio, né? E a inovação que está lá fora, poucos investem para ver como é que está uma situação. Só as grandes, as pequenas empresas, as médias não vão atrás disso. E precisa uma equipe para estudar. E aí, essas inovações poderiam ser uma missão das entidades de classe, ajudar a trazer essas inovações. Mas nem sempre acontece, né? Porque a nossa estrutura sindical ela ainda na sua grande maioria, tem grandes homens, grandes amigos, grandes empresários, mas no pensamento para ajudar o setor não é tão ágil, né? Ou seja, pensa muito na parte estrutural, em relação à parte trabalhista, as leis, tudo, mas na parte tecnológica as entidades não trabalham para ajudar nesse pensamento. É muito mais arcaico em relação a isso, só ver negócio de caminhão, essas coisas. Então, tem todo um arcabouço
todo um modelo novo de mercado está chegando, mais ágil, né, mais fluido com relação à estrutura de decisão para o setor de transporte rodoviário de carga. Então, isso é uma preocupação que deve se ter. Então, esse ano, mais o próximo, nós vamos ver que o setor de 2015 a 2018 fecharam mais de 40 mil transportadores. Entre aquele tinha um caminhão, 2, 3, 5, 10, até 200 fecharam. Ou venderam, mudou de dono, parou. Né? E esse ano, para o próximo, vai outra leva por aí, porque nós ainda temos muitas transportadoras. Né? E a mudança da estrutura da logística, a mudança geográfica que está acontecendo, do ponto de vista de distribuição pelos os atacadistas, os distribuidores e o varejo, a forma como estão trabalhando essa nova logística, né, faz com que diminua o volume de necessidade de caminhão na estrada. Então vai entrar alguma coisa já de trem, mas uma coisa muito grande de navio. Né? Então há uma necessidade desse pensamento. Então não vai mais comportar todo mundo que está aí, né? Não vai pagar mais o luxo de alguns que têm luxo, não vai mais pagar a incompetência da gestão de alguns, não vai pagar a ausência de inovação de alguns, então não vai pagar os preços altos de algumas empresas que querem manter-se no mercado com preço acima do que o mercado quer pagar. Então há essa pressão para isso e a gente espera que as empresas acordem. Então essa mudança de cenário de uma coisa estável para um mercado de inovação e causando essa instabilidade é uma constante, né? E vai aumentar. Então, e é um setor de alto risco, né? De assalto, de acidente, de tudo. Então, não pode mais ter, vamos dizer assim, amadores na gestão disso. Embora até os profissionais acabam quebrando a cara algumas vezes. Então, há de se pensar e fazer algum movimento para que a inovação seja o norte das empresas. A inovação não só da burocracia, mas a inovação do modelo da logística nacional. Né? E aí as entidades passarem a brigar pela a estruturação geográfica da logística nacional. Hoje o pessoal briga muito por incentivo, algumas coisas, mas a logística nacional precisa ser feita uma reestruturação para balancear toda a cadeia, né? As forças de transporte, caminhões, tudo isso, e dar um novo resultado para o setor. Por hoje é só, né? E paz e felicidade a todos. Obrigado.